Bom dia, turma. Hoje vamos iniciar um novo conteúdo desse bimestre. E aí eu vou começar com a situação que diz o seguinte: um campeonato de futebol vai ser disputado por 10 clubes, pelo sistema em que todos jogam contra todos em 2 turnos. Quantos jogos serão realizados no campeonato? Aí tem uma foto, né, do estádio de futebol lá de São Paulo, que foi tirado em 2015. Então, contamos o número de jogos que cada clube fará em casa. Ou seja, gente, no seu campo, cada clube vão ter um total de 9 jogos, né? Então, como são 10 clubes, o total de jogos, que é o que a situação está perguntando, vai ser 10 vezes 9, que é igual a 90. Então, vão ter 90 jogos, né, nesse campeonato. Ah, professora, eu não entendi. Vou dar mais um exemplo. Então, se o campeonato fosse disputado por 20 clubes, né, como é o caso do Campeonato Brasileiro de Futebol, poderíamos calcular quantos jogos seriam realizados usando o mesmo raciocínio, tá? Como são 20 clubes, eu pegaria 20, iria multiplicar pelo total, pelo número de jogos que cada clube fará em casa. No caso, seriam 19 aqui, então vai ser 20 vezes 19, que vai dar um total de 380 jogos. Enfim, para cada número X de clubes, é possível calcular o número Y de jogos do campeonato. Então, o Y, gente, ele está representando o número de jogos que vão ter, né? E o X, o número de clubes. Como é que a gente faz para descobrir, né, o número de jogos que vão ter num determinado campeonato? Então, o Y, que é o que eu quero descobrir, vai ser igual. Então, a gente sempre pegava o total de clubes que iriam jogar, que está sendo representado pela letra X. Então, aqui vai ser X vezes o total de jogos que cada clube irá jogar no seu campo, que era sempre o número de clubes menos 1. Então, aqui vai ficar vezes X menos 1. Então, aí a gente colocou y em função de x, é um tipo de função. Vamos ver que função é essa? Resolvendo essa multiplicação, eu vou ter o seguinte, y igual, aplicando aqui a distributiva, ó, x vezes x, dá x ao quadrado, e x vezes menos 1 vai dar menos 1x, ou simplesmente menos x. Então, essa função que apareceu aqui, agora o maior expoente está sendo o quê? O 2. Antes, o maior expoente que a gente achava era o 1. Por isso que a gente estudou a função, né, afim, ou função do primeiro grau. Agora, esse tipo de função que está aparecendo, a gente chama de função polinomial, né? Do segundo grau, ou a gente pode chamar também de função quadrática, tá? Vamos ver mais uma outra situação aí. A segunda situação diz o seguinte: um clube construiu um campo de 100 metros de comprimento por 70 metros de largura e, por medida de segurança, decidiu cercá-lo, deixando entre o campo e a cerca uma pista com 3 metros de largura. Qual é a área do terreno limitado pela cerca? Então, aqui tem o desenho, né, desse campo
de futebol. E aí, ele tem uma forma retangular. Então, aqui foi o que ele falou, né? Ele tem um comprimento de 100 metros, que é daqui até aqui. E aí, por medida de segurança, ele aumentou, né? Mais um pedacinho aqui, ó, de 3 metros aqui e aqui. E a largura, ele informou que mede, ó, 70 metros. E aí também acabou que tem um pedacinho a mais aqui que ele falou que é de 3 metros, tá? E aí, para a gente calcular a área desse campo, como isso é um retângulo, a área de um retângulo vai ser sempre igual a base vezes a altura ou largura, tanto faz. Então, a área aqui vai ser igual a base, né, que é o meu comprimento. Quanto é que mede? Então, ele aqui, ele tá medindo 100 mais... Então, o 3, ele aparece 2 vezes, né? Então, 100 mais 2 vezes 3. Ah, professora, posso colocar logo 106? Pode, né? Porque aqui 100 mais 3 dá 106. Então, a base vai ser esse valor vezes a minha altura. A minha altura vai ser de quanto? Ó, 70 mais... Aqui também o 3 aparece 2 vezes, né? Então, 2 vezes 3. Mesma coisa. Ah, professora, eu coloquei 76 direto. Tudo bem. Então, a área, né, vai ser igual. Eu vou resolver o que está dentro dos parênteses. 106 vezes 76. Então, a área desse campo vai ser igual a 8.056 unidades de área, né? Que aí o problema não forneceu. Ah, ainda fiquei com dúvida, então vamos ver mais um exemplo parecido com esse. Desculpa, gente, ele no problema ele deu sim a unidade de comprimento, ó, tá em metros. Então, a área, né, do campo vai ser de 8.056, a gente tem que colocar a unidade quando ela é fornecida na questão, né? Então, aqui como é área, então vai ser metros quadrados. Só corrigindo aí o que eu tinha falado antes. Então, agora vamos ver se a medida da largura da pista fosse de 4 metros. Qual seria a área do campo? Então, aqui, ó, o campo, ele tem uma forma retangular, é de 100 metros por 70, né? Então, aqui teria 100 metros e aqui 70 metros. Aí, vamos supor que agora a largura da pista seja de 4 metros. Então, aqui, ó, eu vou aumentar um pedacinho, ó. Vou botar 4 metros para cá, 4 metros para cá, certo, ó, 4 metros para cá. Então, a pista ficaria assim, ó, gente. Então, a pista vai ficar como agora? Como é que seria a área, né? Vai ser 100 mais 2 vezes aqui, agora tá valendo quanto? Ó, 4 metros. E aqui, 4 metros. Então, 4 tá aparecendo 2 vezes, né? Então, 2 vezes 4. Então, a área, né? Base vezes a altura. Vezes a altura, que seria 70 mais 2 vezes o 4. Então, a área vai ser igual a 108 vezes 78. Então, a área vai ser igual a 8.424 metros quadrados. Enfim, gente, a cada medida X de largura escolhida para a pista, vai ter uma área da região cercada, né? E essa área da região cercada, ela pode ser escrita em função de X.
Então, aqui, né, a questão agora quer saber qual é a lei que expressa A está representando a área em função de X, que é essa minha nova largura aí, né, dessa pista aí que eles estão querendo criar para segurança. Então, a área, a gente pode botar em função de X, vai ser igual. O comprimento, né, mede quanto? 100. Então, aqui vai ficar 100 mais 2 vezes. Agora, a gente está generalizando. Agora, essa medida aqui vale quanto? Ó, x. Então, 100 mais 2 vezes x, que multiplica pela largura ou altura, né? Que vai ser 70 mais 2 vezes o quê? O x aqui aparece aqui e aqui também. Então, 2 vezes o x. Resolvendo essa multiplicação, a gente vai aplicar a distributiva. Então, A de x vai ser igual 100 vezes 70, 7.000. 100 vezes 2x, então aqui vai ficar mais 200x. 2x vezes 70, então aqui vai ficar mais 140x, e 2x vezes 2x, mais 4x ao quadrado. Então, A de x vai ser igual. Primeiro, vamos organizar isso aí. Eu vou colocar esse termo que tem o x ao quadrado, que é 4x ao quadrado. 4x ao quadrado. Aqui, ó, como eles têm o mesmo coeficiente que é o x, dá pra gente resolver, né? 200x mais 140x. Então, isso aqui vai dar mais 340x mais 7.000. Então, mais uma vez, a gente está vendo um outro exemplo, né, de função polinomial do segundo grau ou simplesmente função quadrática. Então, na próxima aula, a gente vê mais sobre esse conteúdo, tá bom?